Boa noite a todos. Me escutam? Desculpa, estava no mudo. Sim, agora sim. Boa noite, bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, fazer uma reflexão sobre o capítulo 63, do Quem Sois, do Caminho, Verdade e Vida, como a gente aí vem estudando toda quarta-feira. Somente para lembrar a todos a nossa programação, né? Estamos aí no Wellness Wednesday, na palestra de 7h30. E aí, só lembrando a todos que a gente tem palestras abertas nas segundas, quartas e sábados. E a evangelização aí dos nossos pequenos nos domingos, né? E mais informações podemos aí encontrar nas nossas redes sociais. Lembrar também a todos que nosso centro é uma organização não lucrativa, que a gente aí trabalha através de doações, de participação de todos nós aqui, né? E também das pessoas aí que querem apoiar a doutrina. Antes da gente começar o estudo, queria convidar todo mundo para a prece inicial. Todo mundo aí comece a sentar, a postura, melhorar um pouquinho a postura, acomodar o corpo, mantendo a coluna ereta, fechando os olhos, respirando lentamente, acalmando as mentes, se conectando aí no espaço, no local onde a gente está, conectando com os mentores da nossa casa, com o Chico, com o Emmanuel, conectando com os amigos espirituais aqui presentes, com aqueles espíritos que estão sempre aqui nos guiando, nos protegendo, nos intuindo, para que o nosso trabalho aí seja um trabalho de amor, um trabalho focado, né, no crescimento de todos nós, e também a todos os encarnados e desencarnados que vêm aqui buscar palavras de amor, ensinamentos de Jesus, em busca de conforto, um conforto mental, um conforto para a alma, um conforto para o espírito. E que o nosso pensamento aí já elevado, saludamos aí, né, o nosso querido, amado Mestre Jesus, nosso amigo irmão, tão presente nas nossas vidas, né? E pedimos a Ele que nos inspire, que nos intuam, que nos façam absorver todos os benefícios, visíveis e invisíveis, que essa reflexão de hoje possa nos trazer. E que com esses ensinamentos, com essas palavras de conforto, que a gente possa estar na nossa caminhada um pouco mais seguros do caminho que estamos buscando, que nossas escolhas, nosso livre-arbítrio seja sempre pautado nos lindos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E que hoje seja mais um momento de aprendermos com o nosso amado e querido amigo Jesus, nosso amigo Chico e nosso amigo Emmanuel. Que assim seja, hoje e sempre. Então, vamos ver um pouquinho aí do capítulo, né? O título é Quem Sois? E a passagem aí bíblica que o Emmanuel explora é esse pequeno trecho, né? Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e bem seis quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Atos capítulo 19, versículo 15. Então, se a gente
vai um pouquinho, né, buscar o contexto desse momento bíblico, a gente sabe, né, que Paulo já estava aí depois da morte de Jesus, da sua conversão de Saulo a Paulo, ele passou, né, abandonou sua vida, né, como homem da lei judaica e passou a sua vida aí viajando e pregando, né, difundindo aí os ensinamentos de Jesus. E numa dessas viagens de Paulo, ele também, né, tinham aí judeus que, na época, eles exorcizavam. Era até uma família, era um pai, acho que com 3 filhos, que eles eram considerados como exorcistas, né? Que eles faziam, eles expulsavam os espíritos malignos, que a gente sabe que hoje a gente conhece como os obsessores. Então, eles tinham essa prática, como comunidade judaica, de fazer isso. E nessa época, quando eles estavam exorcizando, né, já após, né, a partida de Jesus, os judeus, eles, de alguma forma, eles apelavam para a autoridade de Jesus, e às vezes colocava até o nome de Paulo, né, no exorcismo, no exercício do exorcismo. E na Bíblia, né, ele fala, né, que esses exorcistas usaram a seguinte frase: eu vos conjuro em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Começavam a exorcizar dessa forma. E aí, esse espírito maligno, entre aspas, né, que a gente sabe que o mal é somente a ausência do bem, ele confronta esses judeus, né? Ele reconhece a autoridade de Jesus e de Paulo, né? Que ele fala, eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Bem sei quem é Paulo. Ele conhece, né, assim, ao menos o esforço que Paulo estava fazendo na caminhada, mas ele desafia a autoridade dos judeus, né? Quando ele pergunta, e vocês, quem sois? Né? Quem são vocês para estarem aqui, né? Me exorcizando, né? me educando para o caminho do bem, né? Vocês têm autoridade para isso? Então, assim, um pouco resumindo essa passagem, né? Quem sois? E a gente tem muita mania, né, de perguntar isso pelo menos nós humanos, né? Perguntamos, e você quem é? Quem você pensa que é? Né? A gente tem essa, pelo menos no português, essa frase, que é uma frase muito né, que traz um teor, né, de arrogância, de eu tenho, né? Eu sou certo, eu tenho razão, e você, né? Quem você pensa que é? Então, a primeira reflexão que eu queria fazer aqui com a gente é assim, né? E você, né? E eu, né? Se a gente tivesse que exorcizar espíritos, né? Esses espíritos reconheceriam a nossa autoridade, né? Então, esses espíritos aqui presentes hoje, que vêm aqui estudar com a gente, que vêm aqui receber um pouco essa energia, né? Que a gente, como instrumento aí do mundo espiritual, a gente tenta transmitir. Eles reconhecem a nossa autoridade moral? Então, acho que essa é a primeira pergunta que veio para mim nas reflexões, né? E todo o material que eu estudei um pouquinho. Então, primeiro, assim, essa autorreflexão, né? Então, vamos ler um pouquinho a passagem, agora que a gente sabe um pouquinho mais do contexto, que eu acho que fica até mais fácil, tá bom? Eu vou ler com vocês, depois a gente discute alguns, não dá para discutir todos os parágrafos, mas eu peguei 3 parágrafos para a gente aprofundar um pouquinho. Então, vamos lá, capítulo 63, quem sois? Qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo. Para obter, é preciso possuir. No intercâmbio dos 2 mundos, terrestre e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Nas operações comerciais de César, requerem-se moedas ou expressões fiduciárias com efêgies e identificações que lhes digam respeito.
Nas operações de permuta espiritual, requisitam-se valores individualíssimos, com os sinais do Cristo. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos? Para o esclarecimento dos outros. Invocam o mestre, sem títulos vivos, de sua escola sacrificial. Mormente no que se refere às relações do plano invisível, mantendo cuidado para evitar afirmativas a esmos. Não vos aventurei ao movimento, sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. O mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor são observados por ele também. Os inimigos da luz reconhecem-lhe o sublime valor. Quando vos dispusestes, portanto, a esse gênero de trabalho, não ouvideis vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelados pelos representantes do mal, que vos lhe perguntarão quem sois. É um pouquinho, né, que a gente falou nas nossas trocas, né? Sejam trocas no mundo material, né? Quanto com o mundo espiritual, né? Qual é né, como a gente vai estar... A gente tem autoridade, né? Para esse relacionamento. Essa é a pergunta final. Mas vamos ver um pouquinho aqui Ops, um pouquinho fosco, né? Então, eu peguei esse primeiro capítulo para a gente refletir. Qualquer expressão do comércio tem sua base no poder aquisitivo, né? Então, para a gente poder comercializar, a gente tem que ter algo a trocar, né? Seja uma banana por uma maçã, né? Seja um carro, né? Um dinheiro por um carro. Então, a gente está falando de coisas materiais. Realmente, desde a época dos primórdios, a gente sabe, né? Que a relação da troca está na base da nossa sociedade. Para obter, né? Para poder obter algo, você tem que possuir algo para dar em troca, né? É isso que é o comércio, é o intercâmbio entre seres humanos, né? Sejam eles encarnados ou desencarnados. No intercâmbio dos dois mundos, que Emmanuel fala, né? Seja ele terrestre e espiritual, o fenômeno obedece o mesmo princípio, né? Então, para a gente obter, a gente tem que possuir algo e realizar a troca. Então, aqui acho a primeira autorreflexão, né? Quem sou? Fazemos essa pergunta aos outros, mas estamos fazendo a nós mesmos nas nossas interações? Qual é a minha verdadeira moral, né? Como eu me apresento para esse outro nas minhas trocas, né? No mundo físico, né? E no mundo espiritual, né? E a gente sabe que para obter, a gente tem que possuir, né? No mundo material, coisas materiais. No mundo espiritual, né? Valores morais, coisas da alma, né? Então, a gente sabe, né? A gente tem estudado muito, falado de vibração, sintonia, afinidade, e que são aí, né? É o veículo que nos conecta, é a porta que se abre para as nossas interações. E, de repente, da forma que vibramos, nos conectamos e fazemos esse comércio espiritual. Então, né? Se somos pacientes, se somos amorosos, né? Se somos aí, como a gente acabou de estudar no livro de André Luiz, né? Dialogamos, né? Estamos trazendo amor para o relacionamento, estamos compreendendo onde o outro está, estamos tendo
compaixão, ajudando, apoiando, né? Essa é a nossa moeda, né? É essa moeda que a gente está, que a gente obtém para poder possuir outras coisas. Que tipo de moeda, né? Que tipo de moeda espiritual, de valores espirituais você possui para estabelecer essa troca? Acho que é a pergunta, né, que Emmanuel, né, o próprio a própria Bíblia, né, e Atos e Emmanuel vem nos trazendo, né? Qual é meu valor moral, né? O que eu tenho aí, a gente no inglês a gente tem, né, walk the talk, como eu tenho me apresentado aí no meu dia a dia e no meu intercâmbio, seja ele pessoal, né, de encarnado a encarnado e de desencarnado a encarnado e vice-versa. E a gente sabe, né, e ele fala um pouquinho desse comércio das almas, né, que a gente sabe que é esse intercâmbio mediúnico que a gente tem, que a gente estuda, né, que está presente nas nossas vidas, né, seja o intercâmbio mediúnico aquele mais sutil, por intuição, por sonho, ou seja, aquele intercâmbio mediúnico, né, que é aquele intercâmbio mais ostensivo, aquele intercâmbio onde realmente a conexão fica mais exacerbada entre o espírito e o encarnado. A gente vê essa figurinha, né? Esse menininho aí brincando aí com seus amiguinhos espirituais, né? É um intercâmbio, né? Então eu fiquei pensando, que tipo de intercâmbio, né, uma criança aí tem com, né, com seus amiguinhos espirituais, né? Desde criança, né? A gente já tem isso. E quando a gente vê aí, né, o livro dos Espíritos, né, tem todo um capítulo praticamente, muitas perguntas, são mais de, acho que 15 perguntas, que a gente também já vem estudando aqui, né, relacionado né, esse nosso relacionamento com os espíritos. Eu anotei algumas aqui só para a gente relembrá-las, né? Os espíritos veem em tudo que fazemos? É uma das perguntas, né? A 4, 5, 6. E sim, podem, e a resposta é sim, né? Podem ver constantemente, eles nos rodeiam, né? E aí cada um vê, lógico, aquilo que lhe dá atenção. Mas eles sim podem ver, tem a questão de vibração, da energia, né? De acordo com a vibração que cada um está, mas sim, eles nos veem, né? E eles veem muito mais profundamente, né, do que nós humanos nos vemos, né? Eles conseguem aí, né? Eles não veem só com os olhos. A gente estudou isso aí com a Thaís há um tempo atrás, né? Eles veem com todo o perispírito, o aparato sensitivo aí que eles têm, né? Eles nos influem, a pergunta 459, né? Influem os espíritos os nossos pensamentos e atos, né? E a gente sabe que a resposta é muito mais que a gente imagina, né? Então, para eles nos influírem, eles têm que estar aí, né, em constante comunicação sensorial com todos nós. Então, só para lembrar, né, que nessa parte, né, do Livro dos Espíritos, fica muito claro como essa troca, né, esse intercâmbio entre os dois mundos, ele acontece, né? Então, e mais uma vez, né, para eu, né, ter um intercâmbio mais elevado, eu preciso estar operando um padrão moral mais elevado. E o contrário também acontece, né? Se eu estou operando num padrão vibracional de comportamento, de pensamento, de outra qualidade, né? A gente sabe, mais só pensando em mim, né? Um pensamento mais egoísta, mais vingativo, mais orgulhoso. A gente sabe que a qualidade do intercâmbio que eu vou estar fazendo, tanto com o mundo espiritual, né? Quanto o mundo material, né? A gente sabe que minha avó dizia, né? Diga-me com quem andas que lhe direi quem sois, né? A gente sabe que não é somente, né, no mundo espiritual que isso acontece. A gente sabe que a gente atrai aquelas amizades, aquele círculo que vibra, né? E que vai dar o que a gente está dando naquele momento às nossas vidas.
E obedece o mesmo princípio, né? É isso que está falando aí, esse parágrafo de Emmanuel. E o dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. Não vos aventurei ao movimento sem amor. Né? Isso aconteceu com os exorcistas. Eles estavam falando em nome de Jesus e de Paulo, mas eles não tinham o verdadeiro amor. Né? Eles não estavam exorcizando com amor, né? O verdadeiro amor que Jesus sentia, que Paulo sentia, né? Com compaixão, com caridade, né? A gente não estava lá, mas provavelmente eu assumo, né? Pelo tipo de, por ter sido confrontado por esses espíritos, né? O tipo de exorcismo, de palavras, de diálogo que estava se tendo, era um diálogo muito mais, né? Acredito, mais agressivo, mais punitivo, né? Muito mais de culpa, né? Um pouquinho do que eu já vi, né? Um pouquinho dessa questão do exorcismo, né? Desse diálogo aí, né? Com esses espíritos, entre aspas, malignos, né? E a pergunta é, quais são as trocas, né, que a gente está fazendo nesse mundo, no nosso mundo, né? Qual é a qualidade, qual é o dinheiro que estamos trocando? A moeda de Jesus é a moeda do amor, né? A gente sabe, né, disso e sempre. E qual é a nossa moeda, né? Quais são os valores que a gente está usando nessa troca, né? Com o que a gente está fazendo, né? E hoje, né, se a gente voltasse lá, né, se a gente estivesse lá, a gente sabe que a gente estava lá, mas se a gente fosse naqueles exorcistas da época, né, de Paulo, né, os contemporâneos de Paulo, né, a gente tem autoridade para exorcizar, entre aspas, os outros, né? E aqui a gente trazendo para a nossa realidade de hoje, assim, a gente tem autoridade para estar fazendo, principalmente esse trabalho que a gente está fazendo aqui no centro, né? Trazendo aí palavras de amor, dando passes, então, assim, acho que é muito pertinente, né, para todos nós que estamos aí, né, nos aventurando, como esse parágrafo diz, né, a trabalhar, a ajudar e a se oferecer para esse comércio das almas, né? Seja almas, seja comércio encarnado e desencarnado. E aí, os dois coraçõezinhos, né? A gente está se conectando com o coração, né? E está fazendo essa troca, realmente, com os valores do Cristo. E aí, o outro parágrafo, né? Quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero, não ouvides, não esqueçam da sua própria identificação, né? E porque provavelmente serás interpelados pelos representantes do mal, são os espíritos que ainda não estão numa elevação moral e espiritual, eles estão nos vendo, né? Como o livro dos espíritos, a gente sabe que eles estão aqui o tempo todo, eles estão nos vendo, eles estão nos influenciando. E aí a palavra que veio na minha cabeça é coerência, né? A gente é coerente, né? Principalmente os que estão trabalhando, quem tem interesse, né, de trabalhar, com a doutrina, ou mesmo na sua comunidade, não somente aqui no Centro Espírita, né? Na nossa comunidade, no nosso trabalho, né? A gente está sendo coerente, né? No comércio, né? Entre as almas que nos circundam, né? O dinheiro de Jesus é amor, né? E o nosso poder aquisitivo é o amor, né? A gente tem essa moeda acumulada na conta bancária do mundo espiritual, né? Ou a gente só tem os recursos de César, né? As moedas de César, né? Que são as moedas da carinha lá, que tem então, nossa conta do banco ela está mais cheia de valores terrenos, né? De dinheiro, de poder, de fama, de orgulho, ou nossa conta bancária, né? Está uma conta bancária que
né, que Jesus reconheceria, né? E aí vem, né? Quem é rico no comércio das almas, né? Aí muda um pouquinho de figura, né? Se a gente olha assim, é aquele que ama, é aquele que ama como Jesus nos ama, né? E sem o amor verdadeiro, né? Não há troca, não há troca no comércio das almas, né? Então, é aí o nosso o call to action, né, para a gente assim, pouco a pouco, né, enchendo aí nossa conta bancária, com essa moeda, né, que eu representei com esses coraçõezinhos, né, nas mãos aí, não ser a moeda de César, né, ó, o dólar, o real, o euro, mas que seja a moeda do amor, né. E a gente sabe, né, e como pensamento, né, como a gente adquire essa moeda do amor, né, é pouquinho a pouquinho, né, é nossa reforma íntima, é estudando, é orando, é fazendo caridade, é tendo fé, é realmente aí, né, assim, seguir esse caminho que o Cristo nos ensinou, né, e que a gente vem há 2000 anos aí, como crianças birrentas, mal criadas, né, se recusando a seguir, né, o seu direcionamento, né, o direcionamento do Cristo. E a gente só lembrando aí, né, só para a gente fechar a nossa reflexão, também do Livro dos Espíritos, né, a gente sabe que das leis morais, né, a lei do amor, amor, justiça e caridade, né, é uma das, acho que é que a gente se esquecer de todas, essa para mim é a mais importante, né, é como Jesus e o próprio, mais ou menos, nos trouxe, né, através das revelações, né, amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus, né, que é a nossa, realmente, eu só separei um pedacinho dessa pergunta, né, para a gente fechar a reflexão de hoje. Então, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus, né? Caridade, amor. E aí os Espíritos explicam, né? A benevolência para com os outros, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das suas ofensas. O amor, a caridade são complementos da lei da justiça. Ele descreve um pouquinho mais, mas eu acho que só essa primeira frase, né? Ela é tão rica, né? Que ela é a benevolência com os outros, é a indulgência e o perdão. É a tríade do amor. Né? E a gente está... E aí não é só também com os outros, né? A gente sabe que é com a gente mesmo, tem que... Para a gente desenvolver, né, essa habilidade aí, essa virtude do amor com o outro, a gente tem que começar por nós, né? Inspirado aí pelo nosso relacionamento com Deus, nosso amor por Deus. E aí a gente está aí equipado, digamos assim, equipped, para amar ao outro. É isso, um pouquinho hoje dessa passagem, né, tão curta e tão rica. Se a gente estuda um pouquinho, né, traz tanta coisa boa aí para a gente, para reflexão, para o nosso crescimento. Tá bom? Então vamos aí nos preparando para o passe espiritual. Hoje com essa linda mensagem, a gente não poderia esquecer aí do nosso querido amigo Jesus, que está aí nessa imagem, né, nos inspirando. Então, a primeira coisa que eu peço para que vocês olhem para essa linda mensagem, nosso amado e querido amigo e mestre Jesus, se conectem um pouquinho com ele, elevem o pensamento a esse grande mestre que Deus nos presenteou, como exemplo, como fonte de luz, como fonte de inspiração. E vamos fechando os nossos olhos,
Vamos cumprimentando os nossos mentores, mais uma vez, agradecendo aí pela linda reflexão. A Chico e Emmanuel, essa dupla tão poderosa, né, que nos presenteia aí todos os dias, com tanta inspiração, tanta reflexão. Agradecemos a todas as bênçãos recebidas, a energia, que principalmente nesse momento estamos recebendo, nesse estudo tão lindo sobre o amor, sobre a fé, sobre a caridade, sobre a benevolência. Acalmamos nossos corações aflitos, acalmamos as nossas mentes, com a certeza que estamos recebendo tudo o que necessitamos para a nossa jornada, todo o amor, toda a intuição. A gente sabe que Jesus nos carrega no colo em muitos momentos. Sabemos que Ele, nosso amado amigo, é uma fonte de força, de fé, de coragem e disciplina para todos nós. E imaginemos desse coração tão lindo que temos aí à nossa frente, e vem uma luz dourada, forte, quente, que invade todo o espaço onde a gente esteja, que invade todo o nosso corpo, que invade toda a nossa casa, o nosso centro, a nossa vizinhança, os nossos familiares, os países espalhados nesse planeta Terra que há tanto amamos, a cada um dos seres que aqui habitam. Que nossas águas sejam fluidificadas, com o que cada um de nós individualmente necessitamos. E que essa luz percorra todo o nosso planeta Terra. Que envolva o nosso planeta Terra com essa moeda linda que se chama amor. Que todos nós possamos aprender a valorizar essa moeda do amor, mas que valorizamos a moeda física. E pouco a pouco, vamos nos despedindo de Jesus, vamos respirando, voltando um pouquinho nosso olhar a nós mesmos. Agradecemos por estarmos aqui, agradecemos a todos os nossos benfeitores que ajudaram nesse lindo trabalho do passe, que nos deram e forneceram tanta energia, tanto amor, tanta paz. E que estão sempre com a gente, não só aqui no centro. A cada dia que retornamos aos nossos lares. E que possamos levar com a gente essa linda imagem do nosso amigo e mestre Jesus. Não somente nas nossas mentes, mas no nosso coração. E que a todo momento da nossa caminhada, que por um momento hesitamos ou duvidamos do seu amor, a gente tem essa imagem do Sagrado Coração como referência.
determinando o rumo das nossas vidas e das nossas decisões. Que assim seja, assim é. Amém. Obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Obrigada, boa noite. E até semana que vem. Obrigada, Letícia. Obrigada a vocês. A gente vai fazer o passe aqui. Boa noite.